Inicio o nosso encontro de hoje agradecendo a você que tem acompanhado, comentado e compartilhado este canal, prestigiando em cada vídeo aqui apresentado. Agradecer também o grande apoio técnico e criativo de LH, que refina cada conteúdo do canal. Ultrapassamos a marca de mais de 600 seguidores e mais de 12 mil visualizações. Estamos trabalhando para atingirmos 1000 seguidores e você é parte fundamental neste processo. Para você, o meu muito obrigado. Bem, agora você tem um tempinho? Muito bem. Então, vamos lá. A questão do tempo medido mecanicamente e vivido existencialmente na sua subjetividade levou Santo Agostinho às seguintes reflexões. Abre aspas. Não há nas nossas palavras sílabas longas e sílabas breves assim chamadas, porque umas ressoam durante mais tempo e outras durante menos tempo? Pode acontecer que um verso mais curto, lido lentamente, dure mais tempo que um mais longo, lido rapidamente. Nessa acepção, continua Santo Agostinho, o tempo não pertence às coisas do mundo, e sim à extensão do próprio espírito, que na experiência cotidiana o vivencia e o mede, determinando sua duração com base em outras durações memorizadas. Dessa feita, Santo Agostinho consegue colocar em relevo o caráter psicológico do tempo, ou seja, o seu pertencimento à vida. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano. E para você que já é seguidor, muito bom estar com você mais uma vez aqui no canal Conversas Junguianas. Mas agora, para não perdermos tempo, vou pedir para LH rodar a vinheta e depois vamos ao conteúdo de hoje, que tem por título O Tempo Vivido. O tempo vivido é o tempo da experiência, é o tempo do agora que se desfruta sob emoções e afetos. Mas o tempo escoa, passa, irremediavelmente flui, avança sem pertencimento, em direção ao amanhã, ao indefinível. Na tentativa de compreender o tempo, encontramos duas visões gregas de tempo que alicerçam o pensamento ocidental: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo marcado, contado, medido. É o tempo matemático, cronológico, relógio das nossas atividades diárias. Kairos é a qualidade do tempo vivido, o momento oportuno que faz um acontecimento ser especial. É um instante já. No tempo cronológico, como sabemos, ocorre a finitude e a irreversibilidade da vida. É a água do tempo que respinga na vidraça da vida, escorre e não retorna mais. Por outro lado, no tempo kairológico, encontramos vários tempos que dependem do sujeito que o percebe e das condições afetivo-emocionais que o vivencia. Costumamos a viver o tempo e a tentar controlá-lo, ao menos temos esta ilusão. Mas pararmos para pensar e sentir o tempo no mais diferentes modos que se apresenta para nós e como nos apresentamos para ele, não é algo costumeiro. Mas o que acontece quando o tempo se impõe e passamos a perceber sua manifestação nas coisas e em nossa vida emocional? Eu estou falando do tempo kairológico, que transforma o tempo do relógio em tempo de experiências marcantes. É o tempo dos instantes importantes e transformadores em nossas vidas. Enio foi um interno do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, atualmente Instituto Municipal Nise da Silveira, hospital situado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Enio frequentava o Museu de Imagens do Inconsciente. E lá,
naquela ocasião, semanalmente, eu fazia acompanhamento psicológico a ele, ouvindo suas questões emocionais com relatos bastante significativos e simbólicos. Aconteceu que certa vez, enquanto conversávamos, ele expressou o seguinte comentário, abre aspas, eu não sei se o amanhã já aconteceu, porque hoje já foi ontem. E em um tom mais emotivo acrescentou, nada para a vida, mas em mim algo parou, só ficam se movimentando as ideias. Fechou aspas. Intrigante e instigante este comentário carregado de emoção relativo ao tempo vivido. Comentário este que faz alusão em viver o tempo, significando o existir. É o tempo cairológico. Enio fora internado após ter sido atormentado por ideias sobre o tempo durante um voo de avião no qual servia como comissário de bordo. Acreditou ele que no alto de uma torre de transmissão empunhava-se um alfinete que conduzia o tempo em sua vida. É bem verdade que se tratava de uma ideia bastante perturbadora para quem estava literalmente com os pés fora do chão, com a consciência fragilizada, abalada por fortes emoções devido a decisões a serem tomadas em sua vida. Pelo ritmo de trabalho exercido, ele encontrou-se esmagado, assolado por um tempo que dilacerava a sua vida, em especial a sua vida amorosa. O tempo na vida é uma medida inexorável que define nossa existência, marcando o ritmo das nossas experiências, memórias e realizações. O tempo é precioso e finito, e cabe a nós aproveitá-lo da melhor maneira possível. Sabe a frase proferida pelos antigos, a vida só dá uma safra. O tempo cairológico é o tempo psicológico que se refere à percepção individual do tempo, que pode variar de acordo com as experiências, emoções e atividades de uma pessoa. Por exemplo, quando alguém está se divertindo, o tempo parece passar mais rápido, enquanto em situações de tédio ou ansiedade parece passar mais devagar. Muitos de nós iniciamos a semana com um certo ar arrastado, vivendo um tempo lento, pesado, moroso. Mas à medida que nos aproximamos do fim de semana, próximo do sextou, parece a nós que o tempo voa lentamente. Passamos a viver ansiosamente o tempo do fim de semana, do lazer, do ócio criativo. Você bem sabe que essa percepção subjetiva do tempo é influenciada por diversos fatores psicológicos. Lembro-me agora de Clarice Lispector, a pintora das palavras poesias, das profundidades, que com a sua sensibilidade profunda e sob mergulhos profundos, fala sobre o tempo vivido no seu livro Água Viva. Abre aspas. O tempo não existe. O que chamamos de tempo é o movimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe. Ou existe imutável, ou nele nos transladamos. E mais adiante comenta, sou um ser concomitante, reúne em mim o tempo passado, o presente e o futuro, o tempo que lateja no tic-tac dos relógios. Por que as coisas, um instante antes de acontecerem, parecem já ter acontecido? É uma questão de simultaneidade de tempo, é um instante já. Cada coisa tem um instante em que ela é, pois a invenção do hoje é o meu único meio de instaurar o futuro. Fecha aspas. Que escrito tocante, de fina sensibilidade, reflexivo e transformador. Grande, genial e profunda Clarice Lispector, a escritora das indagações da alma. Confesso a minha paixão pelos seus escritos. Mas, voltando ao nosso tema, noto que em pleno século XXI, como as pessoas incrivelmente não conseguem permanecer no aqui e agora. É, isso mesmo. Estão sempre preocupadas com o dia da manhã. E como estão preocupadas? Acredite você que Jung já percebia
esse fenômeno em seu tempo, no século passado. Eu tenho a impressão que se vive pensando em o que vai fazer amanhã, em que balada irá, o que vai fazer no final de semana, se vai conseguir ir bem na reunião que ocorrerá no próximo mês, se atenderá às expectativas da pessoa que irá encontrar amanhã ou depois de amanhã. Na realidade, não estão aqui, mas fico imaginando como estarão lá na frente. Enfim, parecem estar sempre tentando se preparar para o amanhã, para o amanhã, para o amanhã. Lembro-me quando menino que em muitos estabelecimentos na cidade do Rio de Janeiro empunhava-se uma placa de advertência não comprometedora e defensiva em que dizia: fiado só amanhã. E eu, com certa curiosidade, inocência infantil e perplexidade, pensava: poxa, mas nunca chega o dia do fiado. Vera encontrava-se em processo de análise e certa vez usou a desculpa da necessidade de estar se preparando para um trabalho a ser apresentado 5 meses à frente e daí ter dificuldade em estar presente em algumas sessões. Ela estava muito preocupada se sairia bem no trabalho a apresentar. Não conseguia dormir bem, tampouco se concentrar nas tarefas diárias, apresentava certo grau significativo de irritabilidade. Ela vivia um grande embaraço com seu tempo do agora. Encontrava-se, na verdade, tropeçando nas próprias pernas de seu tempo do agora. Ela estava aflita, pensando como apresentaria esse trabalho e por isso estava se preparando para a situação que ainda iria acontecer 5 meses à frente. Intercedi com ela relação a esta aflição, brincando que deveria ser uma tarefa muito dura ficar se preparando para algo que nem começou, que aconteceria lá na frente, 5 meses à frente. Mais tarde, Vera confessou que essa intervenção minha ficara martelando na cabeça dela durante algumas semanas. Entendeu que se preparar fazia parte da rotina diária, mas pensar que estava se preparando para tudo fez ela concluir que, na verdade, não estaria pronta para nada. Na verdade, Vera parava no tempo, no seu tempo psicológico. A coisa mais importante para ela seria de compreender a necessidade de estar no aqui e agora. É um momento eterno e se você não o percebe, perde a melhor parte da vida. Perde a percepção de que você é o portador de uma vida contida entre os polos de um futuro inimaginável, de um inimaginável remoto passado. E ouça, preste atenção aqui comigo. Eu estou falando do tempo cairológico, o tempo vivido. Milhões de anos e incontáveis milhões de antepassados trabalharam para este momento e você é o cumprimento deste momento. Pense nisso. Tudo que passou não é mais realidade e tudo que será ainda não é a realidade. A realidade é este momento. Veja bem, você que está acompanhando este conteúdo, eu não estou desfazendo do passado como também do futuro. Alto lá. Longe de mim ter esta maneira de pensar. Eu sei que ambos são importantes e têm o seu papel adequado em nosso tempo. Eu bem sei disso. Pois o passado traz as nossas memórias, a nossa identidade, de onde viemos, a nossa ancestralidade. Quanto ao futuro, é a perspectiva das minhas construções, dos meus sonhos, das minhas possibilidades. Mas o tempo vivido, o tempo cairológico, o aqui e agora, o tempo do instante já, como muito bem assinalou Clarice Lispector, este sim é a semente viva do meu viver. Olhar a vida como se ela fosse mera preparação para as coisas do futuro é como se você não fosse capaz de saborear uma suculenta refeição enquanto ainda está quente. Esta é a verdadeira doença que se encontra no nosso tempo. Todos estão, em primeiro lugar, muito preocupados com o futuro.
Devemos viver cada momento como um momento eterno, como se nada estivesse para mudar sem antecipar um remoto futuro. Confúcio, por exemplo, expressou sobre o passado dizendo, abre aspas, conte no teu passado e saberei o teu futuro, fecha aspas. Viver o aqui e agora é aproveitar cada oportunidade como se fosse única. Quanto ao futuro, lembro de uma célebre advertência. O futuro a Deus pertence. Mas se você me permite, eu darei um pitaco. O futuro aos deuses pertence. Eu agradeço a você que mais uma vez disponibilizou o seu tempo para assistir a mais um conteúdo vídeo neste canal. Mas peço agora que você, por favor, dê seu like, compartilhe e comente. E não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de novos vídeos. Ficamos por aqui e até o próximo encontro.